Glória a Deus, aleluia. Nossa casa será uma casa de bênção, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Mês em que nós estamos falando sobre família. Nós já ouvimos aqui muitas pregações sobre família. E nós cremos que famílias curadas curam. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez, crendo que a presença do Senhor Jesus está nesse lugar, amém? Senhor Deus, nós cremos que Tu estás aqui neste lugar, Senhor, nós Te adoramos, nós Te honramos como Deus, Pai. Sabemos que a Tua presença, ela é real aqui, Senhor. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos porque Tu estás aqui em nosso meio, ó Pai. Oh Deus, nós Te pedimos neste momento, ó Deus, que a Tua palavra fale conosco, ó Pai. Que a Tua palavra fale em cada coração, ó Deus, que está aqui, ó Pai. Oh Deus, que cada mente, Senhor, seja encontrada pela Tua palavra neste momento, Senhor. Oh Pai, porque a Tua palavra, ela é a verdade, Senhor. Pai, a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor, mas ela penetra profundamente os nossos corações, ó Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que o nosso pensamento esteja totalmente voltado a Ti neste momento, ó Pai. Que não hajam distrações, ó Pai. Que nada nos distraia, Senhor, da Tua presença, da Tua palavra e da Tua voz, Senhor. Oh Pai, usa, Senhor Deus, a Tua serva, Deus, que sou eu, ó Pai, como um instrumento, ó Deus. Fala com a Tua igreja, Senhor, porque faço parte dela, Senhor. E aqui somos, ó Pai, a Tua igreja reunida, querendo ouvir a Tua voz neste lugar. Fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Efésios 6, amém? Amém? Estou ouvindo um pouquinho de um chiadinho aqui. E olha que eu sou professora, a professora não costuma ter esse incômodo. Mas tá. Vamos lá? Famílias curadas curam. Amém? A gente vai ler Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém? Famílias curadas curam. Mas é a terceira vez que eu falo isso, amém? Vocês creem nisso? Toda família carrega marcas. Algumas visíveis, outras escondidas. Existem famílias que comem juntas, mas não se conversam. Moram na mesma casa, mas emocionalmente estão distantes. Às vezes frequentam a igreja, mas dentro de casa estão acumulando mágoas antigas. E a Bíblia, você não precisa abrir aí, mas a Bíblia lá no livro de Reis fala sobre um homem chamado Naamã, que era um homem muito honrado, porém era um homem leproso. Quem conhece Naamã? Conhece? Todo mundo conhece? Certo? A Bíblia fala que ele era honrado, ele era forte, ele era respeitado, mas dentro da casa de Naamã havia algo que todo mundo conhecia, mas que fora ninguém conhecia. Que era o quê? A lepra. Por fora ele era respeitado, ele era honrado, mas dentro da sua casa todos sabiam a dor que Naamã carregava por dentro, que era a dor da lepra. E isso acontece nos dias de hoje. Existem muitas pessoas que trabalham, que cuidam da casa, que tem lá suas fotos nas redes sociais, sorrindo, feliz.
mas que dentro do lar e dentro de si estão carregando feridas emocionais. Há pais que não conseguem conversar com os filhos sem brigar. Há casais que não conseguem mais conversar sem brigar. Há filhos crescendo sem afeto. Há pessoas cansadas emocionalmente dentro da própria casa. Mas Deus não ignorou a ferida de Naamã. E Deus também não ignora a dor de uma família. E existe uma verdade espiritual. Famílias feridas ferem, mas famílias curadas curam. E aonde começa a cura? A cura, ela começa quando os relacionamentos estão alinhados com Deus. Não existem famílias perfeitas. Só no comercial da margarina. Aí lá tudo é muito bonito, né? No comercial da margarina. Mas essa família perfeita, ela não existe. Mas existem famílias que podem ser curadas por Deus. E Deus não ignora a ferida nos relacionamentos familiares. E quando a gente lê lá Efésios 6, do 1 ao 4, o apóstolo Paulo ele começa falando sobre pais e filhos. Ele começa falando sobre relacionamento. Porque cura familiar começa curando relacionamento. Então, quando uma casa adoece, precisa haver cura. E a cura começa no relacionamento. Então, precisa haver o quê? Um alinhamento. E as coisas precisam se alinhar em Deus. Então, quando é que uma casa fica doente? Quando é que a casa fica doente? Quando ninguém pede perdão. Quando todo mundo quer ter razão. Quando um grita mais alto e já não tem mais diálogo. Quando não há mais conexão, só há convivência. Moramos na mesma casa, mas não temos mais conexão. Não conseguimos mais dialogar, não conseguimos mais conversar. Quantas vezes nós escutamos, se eu pudesse, eu nem entrava mais na minha própria casa. Quantas vezes você escuta pessoas no seu dia a dia falando assim, olha, eu prefiro ficar no meu trabalho do que ir para a minha casa. Porque muitas vezes na minha casa eu não tenho paz. Por quê? Porque não consegue ter mais conexão ali com os familiares dentro do lar. Há uma convivência, mas não há mais conexão. Há falta de perdão. Todo mundo quer ter razão. É um querendo falar mais alto que o outro. É todo mundo ali querendo gritar mais alto. Não tem mais diálogo, não tem perdão. Chega cansado do trabalho, descarrega na família, descarrega no filho, a esposa no marido e vice-versa. E aí os filhos aprendem muitas vezes a se fechar porque não são ouvidos. As mães, muitas vezes sobrecarregadas emocionalmente, vão acumulando feridas silenciosas. E isso acontece nos nossos dias. Isso é uma realidade que nós não podemos ignorar. Não é porque estamos aqui sentados dentro da igreja que isso não acontece no nosso lar, que isso não acontece na nossa casa. Isso acontece. Mas o apóstolo Paulo, ele nos mostra o quê? Na Bíblia, ele diz, filhos, honrem. Pais, não provoquem seus filhos. A nossa casa deve ser o quê? Um ambiente de formação espiritual. E quão difícil é vivermos dessa forma. Não é fácil, mas nós precisamos nos voltar para Cristo e vivermos o Evangelho conforme Cristo ensina. Mas isso é algo que nós vamos fazendo todos os dias. É um processo. Mas depende de cada um de nós. E aí eu volto lá para a história de Naamã. Naamã quase perdeu a sua cura. E sabe por quê? Por conta de algo que nós
seres humanos aqui, todos nós temos, e alguns têm mais do que os outros. E de Naamã era bem forte. O que é? Orgulho. Naamã quase perdeu sua cura por conta do orgulho. Porque Naamã achou que era humilhante mergulhar no Jordão. Vou eu mergulhar naquele rio sujo para me curar? Eu, um homem poderoso, um homem rico, que tem tudo isso que eu tenho aqui. Eu vou lá mergulhar nesse rio sujo para me curar? Eu não vou. Naamã ficou muito perto de perder a sua cura por conta do orgulho. E quantas vezes dentro da família nós estamos vivendo a mesma situação? Eu não vou pedir desculpa. Foi ela que começou. Foi ele que começou. Ah, mas fulano nunca muda. Ah, porque ele sempre faz a mesma coisa. Principalmente lá, a gente que é casado, eu sempre falo que ferro com ferro se afia. Quem não sabe o poder dessa frase é porque não é casado. Porque ferro com ferro se afia. Fala lá. Lá em casa, a gente tem um grande problema. Eu e o Márcio, mas eu sei que eu já mudei muitas coisas, graças a Deus. Amém? Posso ouvir um amém, irmãos? Amém? Mas aí a gente tem os problemas da convivência diária. E aí um fala, olha, faz tal coisa, e aquilo incomoda o outro. E aí você tem que ir, se modificando e fazendo para que as coisas possam dar certo. Mas se um não ceder, se o outro não ceder, o casamento não vai andar. As coisas não vão fluir. Ela nunca muda. Eu já sofri demais. É necessário, muitas vezes, pedir desculpa. A cura, ela começa quando alguém decide quebrar o ciclo e dar o primeiro passo. Muitas vezes, a cura vai vir quando você decide dar o primeiro passo. Quando você decide mudar. Quando você decide romper com aquilo. Mudar de atitude. Cuidar do seu casamento. Olhar para o seu casamento. Olhar para o seu esposo. Olhar para a sua esposa. Poxa vida, aquela situação realmente incomoda tanto na convivência. Então eu realmente preciso mudar aquilo. E buscar mudar aquele hábito, que talvez para você aquilo seja tão natural, mas para o outro incomoda. E no dia a dia, aquilo vai fazer mal e vai prejudicar. Então, se esforce para mudar pelo bem da sua família. Respeitar o seu marido. Quer ver coisa que você deixa um homem chateado? É a mulher, e vice-versa também, Mas é a mulher quando ela desrespeita o homem, principalmente na frente dos outros, Tá lá o negócio que a gente sabe que às vezes lá em casa isso não acontece, graças a Deus, e é verdade, irmãos. Meu marido, ele não procrastina. Se ele tem que fazer uma coisa, ele não deixa para amanhã. Se quebrou uma coisa em casa, o Márcio vai, mesmo que ele não saiba fazer, ele vê vídeo no YouTube, mas ele aprende a fazer, ele resolve o problema no dia. Ao contrário de mim, que vai demorar alguns dias para acontecer. Mas vai acontecer. Mas assim, aí às vezes, lá para quem tem um marido aí às vezes que procrastina um pouquinho, começa a profetizar que não procrastina, em nome de Jesus. Mas aí quando tem um marido que procrastina, você fala assim, olha, aquela torneira lá que tá pingando, não consertou. Aí tá lá na casa da mãe, Aí você, a torneira tá pingando, porque o fulano não consertou. Você quer ver que o homem vai ficar bravo com você? É você falar na frente de todo mundo que ele não consertou a bendita da torneira. Fica quietinha, não fala. Mulher sabe edificar a casa, tola destrói. Você está sendo tola, minha irmã. Fica quietinha, deixa a torneira lá pingando. Chega lá em casa e fala, vamos lá, vou te ajudar a consertar a torneira. Dá uma lembradinha, Assim, eu vou te ajudar a consertar a torneira. Entendeu? Tem jeito para fazer. Então, assim, respeitar o seu cônjuge, respeitar o seu marido, buscar mudar as suas atitudes, ceder. Quantas vezes a gente precisa ceder? Porque, principalmente a gente que é mulher, a gente quer estar sempre com a razão, A gente gosta de ter razão. A gente gosta de ter razão. Às vezes tem a hora certa para falar as coisas. Com o tempo, a gente vai aprendendo que nem tudo a gente tem que falar na hora em que a gente está pensando.
Nem tudo a gente tem que falar naquele momento. Tem hora e momento certo para falar. A Bíblia mesmo já diz que há um tempo para todo propósito, que há um tempo de falar e um tempo de calar. Temos que aprender a viver o tempo de calar. Tem tempo que não é tempo de falar. Tem tempo que é tempo de tanto você homem, tanto você mulher, tanto você filho, filha, de dobrar o seu joelho no chão e ganhar guerras e batalhas em oração e não falando. Porque não é do muito falar que vai fazer, que vai acontecer. Muitas guerras, elas são ganhas na oração. Mas muitas vezes quando a palavra sai antes do momento, ela pode virar confusão. Ela pode virar atrito. Ela pode virar guerra. Ela pode virar contenda. Muitas vezes nós temos que aprender a nos calar, porque não é hora de falar. Eu me lembro que meu pai era muito sábio. E às vezes a gente falava assim, mas pai, quando é que você vai conversar com fulano? Ele falava, espera. E a gente ia no outro dia, mas pai, quando é que você vai falar com fulano? Espera. E aí às vezes passava-se tempo, o nosso fogo do nosso coração já tinha até se acalmado. Aí ele chegava e agora chegou, vem cá. E quando ele pegava, quem já passou pela mão do pastor Celestino bem sabe, né? E ele fala, sabe, né, Sula? Sabe que ele tinha as palavras certas na hora certa e sabia como falar, mas ele tinha o tempo e o momento certo de falar. Porque a gente também não pode se precipitar na nossa fala. Então, é saber o momento certo de agir. Às vezes, a restauração de uma casa começa com um pedido de perdão, com uma conversa sincera. Às vezes é necessário falar. Às vezes você guardou algo por muito tempo, mas precisa conversar. Mas antes, orar, pedir um direcionamento de Deus, conversar, estar disposto a perdoar, a acertar as situações, para que a coisa comece a andar verdadeiramente, para que você possa alinhar a sua casa, alinhar a sua família, para que as coisas andem verdadeiramente. Talvez hoje Deus esteja dizendo para você, volte a conversar com seu filho. Pare de responder o seu marido, a sua esposa, o seu filho com irritação. Quantas vezes a gente está irritado, está cansado, e aí só trata nos cascos, né? É só no... Está trabalhando demais, e aí só nas patadas, só trata mal. E aí depois reclama que não tem afeto. Mas o que é que você está entregando para você ter afeto de volta? A gente recebe aquilo que a gente dá. Se você não está entregando afeto, se você não está entregando carinho, se você não está dando tempo de qualidade para a pessoa que convive com você, como é que você quer ter de volta tempo de qualidade, carinho, amor? Como é que vai ser? Às vezes a gente fica tão no automático ali, trabalhando, cansado do trabalho, que chega em casa cansado e esquece de amar quem realmente nos ama, quem realmente está conosco, que é a nossa família, e é muitas vezes os nossos filhos. Eu, por exemplo, sou professora, eu passo o dia inteiro brincando com crianças da faixa etária um pouco mais novas do que a minha filha, mas eu chego em casa, eu tenho que sentar com a minha filha e brincar com ela, porque ela precisa da mãe, ela precisa brincar com a mãe, ela solicita a Karina, que é mãe, e é difícil muitas vezes, porque eu estou cansada, mas ela não quer saber disso, porque para a Sofia, quando eu chego em casa, é a mãe que chegou, a professora ficou lá na escola, e é difícil para nós isso, mulheres que somos, mas ela precisa desse afeto, ela precisa desse amor, Sofia tem uma questão muito de abraçar, ela gosta, de ser abraçada, de ser... E eu já sou um pouco diferente, assim, eu não gosto muito que fiquem ali, filha, vamos brincar de outro jeito. Mas a gente vai aprendendo que é a linguagem do amor dela, é assim que ela se sente amada. E a gente vai aprendendo a como ela se sente amada dessa forma. Então, assim,
trocar o celular por alguns minutos de presença verdadeira dentro da sua casa. Porque aí você chega cansado do trabalho, cansado da rua, das coisas que você fez, não sei qual é a sua rotina, mas para pegar o bendito do celular a gente tem tempo, né? Para ficar lá na rede social a gente tem tempo, mas para conversar com o pai, para conversar com a mãe, para dizer, olha, mãe, meu dia foi assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, pai, foi assim, ó, para o marido, para a esposa, para conversar verdadeiramente, para ter um tempo ali de qualidade, a gente não tem. Por quê? Porque a gente está deixando que as telas roubem de nós a presença verdadeira, a nossa vida em família. Então nós precisamos, como servos e servas de Deus, proteger a nossa família, proteger o nosso casamento. Porque tudo que você pode imaginar entra por ali. Crianças tão pequenas, gente, isso eu falo enquanto professora, com o celular na mão. Você deixa ali e você não sabe, você não tem noção do que o seu filho está acessando, do que o seu filho está vendo, do quão mal isso faz para o desenvolvimento neurológico do seu filho, o quanto isso vai afetar o desenvolvimento do seu filho no futuro. E quem é o pai? Quem é a mãe? Ai, mas ele chora. Oi? Que chore. Amém, irmão? Posso ouvir um amém? Aleluia. Que chore. Pais e mães precisam recuperar a autoridade dentro do lar. O pai e a mãe é a autoridade dentro do lar. Celular não é para criança. Faz mal para o desenvolvimento do seu filho. Prejudica o desenvolvimento da criança. Crianças são aliciadas por celular. Crianças muito pequenas. Gislaine é diretora de escola, trabalha na área da educação, tem outras pessoas aqui também que são da educação, e nós temos cursos e mais cursos a respeito disso. Gente, se vocês soubessem quantas crianças são aliciadas por meio... A Aline também, né, Aline, que trabalhando agora com essa questão. Quantas crianças são aliciadas através de um aparelho celular, que a gente acha que é uma coisa totalmente inocente. Ah, ele está ali vendo um videozinho. Você olhou, ele está ali vendo um videozinho. Você virou, alguém está ali num joguinho que parece bobo, inocente, aliciando o seu filho. E aí, depois, quando a gente perde essa criança, não adianta mais chorar. Porque a gente não protegeu aquilo que o Senhor disse que é a nossa herança. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre... Oi? Seu galardão. Então, assim, nós precisamos proteger as nossas famílias. Porque antes de Deus usar a sua família publicamente, Ele quer curá-la intimamente. Não existe uma família aqui que Deus não tenha plano. Não existe uma família aqui que Deus não tenha plano de usar, que Deus não tenha plano. Mas para isso, Deus precisa curar a sua família. Não veja tudo isso que está sendo falado aqui hoje como, ai meu Deus, vou trazer uma culpa. Porque quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Não, culpa é do diabo. Culpa a gente não aceita, tá? Tem o que aqui? Tem orientações que são do Senhor, que vêm de Deus, para que a gente possa nos corrigir, nos alinhar e vivermos aquilo que Deus tem para nós. Enquanto homem e mulher casados, proteja o seu casamento, proteja o seu relacionamento. Quantas vezes, quem é casado aqui, que tem filho, qual foi a última vez que você saiu sozinho com seu marido, sem seus filhos? Qual foi? Quando foi? Faz tempo, né? Faz tempo, né? Precisa, para a saúde emocional do seu casamento, para que os seus filhos sejam felizes, você e o seu marido precisam estar
felizes. E existem momentos em que vocês precisam sair sem os filhos e não falar de filho. Olha que legal! Quem consegue? Olha o desafio aí pro mês da família, quem é pai, quem é mãe. Deixar o filhinho, sair sem o filhinho e não falar do filhinho, não falar das contas, não falar dos BO. Acabou o assunto. Aí, ó. Chegou no ponto. E é para acabar o assunto? É para acabar o assunto? Não é para acabar o assunto. Cadê o azeite da lamparina, irmã? Ô, Jesus, vamos botar azeite aí, Senhor. Não pode, Não vou dizer que não dá um negocinho, porque dá. A gente lá em casa está começando a fazer esse exercício aí. O Márcio tem mais dificuldade do que eu, sou sincera. A Gislaine me ajuda, que eu vou lá, deixo na Gislaine e falo, não, a gente vai no cinema, vai assistir o filme, vamos eu e você. E a Sofia já sabe. Fala, mamãe e o papai vai sair, porque a gente precisa. Tem passeios que são passeios que ela faz junto com a gente. Aí a gente vai, se enfia na piscina de bolinha, brinca na areia, faz tudo que tem que fazer. Mas quando é o passeio da mãe e do pai, é o passeio da mãe e do pai. Porque quando ela crescer e chegar na idade do Nicolas, aí vai, Vai, gente. Na idade da Isabela, tá vendo? Mas ela aceita quando ela quer sair e levar você? Tá vendo aí? Então, minha filha, é isso. Então, cuide do seu casamento, proteja o seu relacionamento. Isso faz parte de proteger a sua família. É necessário, Porque, mais uma vez eu digo, antes de Deus usar a sua família publicamente, Ele quer curá-la intimamente. Então, nós precisamos parar e olharmos para a nossa família. É necessário olharmos para a nossa família. E aí, voltando lá para Efésios, os irmãos vão beber uma aguinha aqui. A cura acontece quando a família entende que a batalha, ela também é uma batalha espiritual. Efésios 6, do 10 ao 12, por favor. Efésios 6, do 10 ao 12. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Amém? Portanto, voltou, né? É isso. Então, a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Então, muitos conflitos familiares, eles não são apenas emocionais, mas também existe uma dimensão que é espiritual. Por quê? Porque o inimigo trabalha onde? Para dividir. Na comunicação quebrada, no orgulho, na frieza emocional, no isolamento. Porque quando tudo isso acontece, é o cenário perfeito para quem? Para quem? Para quem? Oh, gente, vocês estão com medo? Para o inimigo agir, achei que era para eu. Tá. É o cenário perfeito para Satanás agir. Então, quando tem divisão, quando tem comunicação quebrada, quando tem orgulho, quando tem frieza emocional, quando tem tudo isso aí vem a batalha espiritual. Porque o diabo fala assim, opa, o circo está armado aqui, agora é só deitar e rolar. O negócio já está feito. E aí acontece o quê? Casas onde cada um fica no seu canto, ninguém ora junto, a tela fala mais do que as vozes da família, o celular recebe mais atenção do que as pessoas da casa, e sem que a gente perceba, o ambiente vai ficando cada dia mais pesado. E o diabo ama ambientes divididos, porque casa dividida adoece e reino dividido não prospera.
Então aí é a chave. E Naamã também viveu uma batalha interior. E o seu problema não era apenas a lepra, mas era o orgulho. Ele quase rejeitou a direção de Deus, porque ele esperava o quê? Algo mais confortável, algo melhorzinho. Não. Tem tantos rios aqui, ó, maravilhosos nos quais eu posso me banhar. Tem tantos rios bons aqui, tem tantas coisas que eu poderia fazer. O Senhor vai me mandar lá naquele rio sujo? Vou nada. Quando a menina que estava lá, dentro da casa de Naamã, que conhecia Naamã como ele realmente era, por quê? Porque ela estava dentro da casa de Naamã. Então, ninguém te conhece melhor do que quem está dentro da sua. Ninguém te conhece melhor do que quem está dentro da sua casa. Exatamente. Ninguém conhece a Karina melhor do que o Márcio. Nem minha mãe, nem a Gislaine, nem o Caio me conhecem melhor do que o Márcio. Ninguém. Então, assim, ninguém conhece a gente melhor do que quem mora com a gente. E é isso. Ninguém conhece a gente melhor. E Naamã teve exatamente este problema. Ele queria o quê? Algo mais confortável. E muitas famílias querem viver restauração sem processo. Querem ter paz sem ter diálogo. Querem cura sem perdão. Querem mudança sem oração. E aí, irmãos, não me entendam mal, mas assim, nós temos um grupo de oração que chove pedido de oração, mas nós temos um culto de oração às terças-feiras que não chovem joelhos no chão. Aí a coisa complica. Porque assim, se você quer mudança na sua casa, se você quer mudança no seu lar, se você quer mudança na sua família, você precisa ser o primeiro, a primeira a dobrar os seus joelhos no chão, a orar e a pedir pela restauração da sua casa. Você quer quebrar um ciclo, você quer mudança, você quer transformação, seja você a dar o primeiro passo. Chega de sermão 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. A gente quer mudança sem oração. A gente quer paz sem conversar. A gente quer ser curado, mas não quer perdoar. Quer que o outro perdoe. Quer que o outro mude. Quer que o outro faça. Famílias curadas precisam aprender a lutar juntas e não umas contra as outras. Somos uma família e precisamos andar unidas, lutarmos juntas. Antes de você abrir a sua boca para discutir qualquer coisa, a língua que é nervosa, antes da linguinha nervosa falar, ora. Dobra o joelho no chão, vai orar. Hoje em dia não é mais a língua que é nervosa, né? Hoje em dia eu brinco, até tem uma lindinha aqui da igreja que eu falo para ela que ela tem os dedinhos nervosos. Antes de você ir com seus dedinhos nervosos, lá no WhatsApp, porque hoje em dia, outra coisa, não se discute relacionamento, problema por WhatsApp. Pelo amor de Deus! Se discute, aqui, gente, olho no olho. Quem é casado vai ficar discutindo por WhatsApp? Pelo amor de Deus. Gente, que mundo que nós estamos? Que fica lá. Não, mas você fez isso. Eu vou te bloquear. Pelo amor de Deus. Não dá. Que é isso? Respira, ora, senta, conversa. Até para quem está namorando, que quer casar. Isso é um exercício, viu? Para quem está aí há 15 dias de casar, viu? Já vai aprendendo. Que é assim que funciona. A gente conversa olho
no olho. E depois, quando a gente é casado, a gente dorme junto. É assim que funciona. Entendeu? Não vai embora. Viu? Quem tá namorando, vai pra sua casa. Não. Quando casa, a gente pede perdão, pede desculpa e dorme junto. Entendeu? Com respeito. Com respeito. Sem perder o respeito. Por isso que muitas vezes a gente não pode falar o que não é para ser falado. A gente tem que aprender a ter maturidade, né? Respirar, orar antes de falar, não responder no impulso, saber falar. Coisas que nós devemos fazer, criar hábitos espirituais simples na nossa vida em família. Orar antes de dormir, orar à mesa. Quantas famílias hoje perderam esse hábito? Não oram mais para abençoar o alimento. Não faz mais a oração ali para abençoar o alimento. Eu lembro que meu pai sempre falava isso para a gente. Mas vocês já vão comer sem orar? Como é, Elaine? Né? Que come sem orar. Não abençoa mais o alimento. Às vezes não senta mais à mesa para comer junto. Gente, eu sei, durante a semana é muito corrido. Mas pelo menos no final de semana, se não tem não tenho a mesa. Mas senta no sofá. Senta onde você estiver. Faz o que dá para fazer. Mas come junto. Ai, Karina, não tenho dinheiro para ir no restaurante para comer. Come o cachorro quente da esquina. Mas sai com seu marido. Vai dar uma volta na praça. Não gasta R$1. Mas cuida do seu casamento. Cuida do seu cônjuge. Larga o celular. Senta do lado dele e vai conversar. Vai viver a vida com quem você escolheu. Porque foi a escolha que vocês fizeram. Ninguém obrigou ninguém a casar com ninguém. Foi a escolha que você fez. Os filhos são os frutos que o Senhor deu para esse casamento. São aquilo que o Senhor nos deu para cuidar. Faz o culto doméstico. Traz os filhos para perto. Procura saber quais são os interesses dos seus filhos. Vai levar essas crianças para passear. Vai levar essas crianças para gastar energia, principalmente quem tem criança pequena. Gente, ir na pracinha ali também não custa nada, viu? É de graça, tá? Levar a criança para brincar ali é de graça. Sentar no chão da sua casa e brincar com seu filho também é de graça. Não custa nada. Mas a infância, quando passa, não volta mais. E aí, acabou. Então, assim, a família precisa estar unida. A família precisa ser um ambiente em que a presença de Deus é real. A família precisa orar, precisa buscar a presença de Deus. Os seus filhos precisam sentir que a sua casa é um lugar de paz. É um lugar onde a presença de Deus está. Se os filhos olham para os pais e não veem Deus, como eles vão querer seguir? Eu sigo o Deus do meu pai e da minha mãe. Sabe por quê? Porque eu via a minha mãe deixar de lavar a louça e sentar para me contar histórias bíblicas. Eu via o meu pai deixar de fazer muitas coisas e seguir o direcionamento de Deus sem medo. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia o meu pai, por direção de Deus, falou: nós vamos seguir para aquela igreja, para aquele lugar onde não tem ninguém, nenhuma pessoa. Nós vamos para lá, porque Deus está mandando. E estamos nós aqui hoje. Se hoje eu tenho a minha filha, se hoje eu tenho a Sofia, que eu tenho como a maior bênção da minha vida, foi porque lá atrás o meu pai saiu de Londrina, no Paraná, e nos trouxe para cá. Se não tivéssemos, não sei o que seria. Hoje eu não teria Sofia, minha história seria diferente. Mas ele foi um homem que ousou obedecer à voz de Deus. E se eu hoje obedeço à voz de Deus, foi porque eu cresci vendo meu pai
pai obedecer a voz de Deus. Foi porque eu cresci vendo a minha mãe obedecer a voz de Deus. E eu quero que a Sofia cresça obedecendo a voz de Deus, me vendo viver com Deus. E eu acho lindo que às vezes ela chega em casa para mim e ela já fala: mãe, hoje eu falei de Jesus na escola. Aí ela fala assim: na escola, mãe, só tem eu, o Elias e a Angélica que conhece Jesus. E aí a gente fala de Jesus, mãe. Eu falo: isso mesmo, filha, fala. Aí tem dia que ela chega brava, que ela fala assim: mãe, eu falei de Jesus para fulano, mas ela não acredita. Eu falo: filha, fala de novo. Aí ela fica brava, ela fala: mãe, mas eu cantei. Grande, tão grande, alto, tão alto. E aí a amiga não está acreditando. Eu falo para ela: filha, ainda que ela não acredite, o seu papel é falar de Jesus. E outro dia eu estava meio brava lá em casa, porque às vezes a gente fica, né? E aí ela começou: sai, diabo, dessa casa em nome de Jesus! Sai, diabo, dessa casa em nome de Jesus! Aí eu falei: sai mesmo! Aí eu falei: opa, deixa eu parar, porque a coisa tá feia, né? Tá, eu acho que... Então, assim, é o resultado daquilo que ela está crescendo e está vendo, né? Está sendo criada no caminho do Senhor. E glória a Deus por isso. Porque famílias curadas se tornam instrumentos de cura. E Paulo fala exatamente sobre a armadura de Deus. Uma família revestida protege a mente, pratica a verdade, vive a justiça, mantém uma fé ativa, persevera em oração. Então, quando vem a batalha, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, por mais que a criança seja pequena, se ela já é ensinada, ela já sai dessa casa, em nome de Jesus, né? Por quê? Porque está aprendendo. Então, a casa, ela deixa de ser um campo de batalha e ela se torna um lugar de paz. Ah, não vai ter mais dificuldade? Ah, não vai ter mais problema? Foi isso que eu disse. Mas há a presença do Senhor. E aonde está a presença do Senhor, nós sabemos que há transformação, a cura, a milagre, a provisão. A bênção do Senhor está sobre a nossa família. Nós cantamos isso aqui, nós declaramos isso. E nós temos que crer nisso em nome de Jesus. Depois da cura, Naamã nunca mais foi o mesmo. Aquilo que era vergonha virou testemunho. E Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele permanece sendo o mesmo. E há famílias que passaram por traição, por vícios, por afastamento, por crise financeira, por depressão, por problema de rebeldia com os filhos, por violência doméstica, por casamentos que estão destruídos. Mas o Senhor está aqui e Ele é o mesmo. Se Ele curou a lepra de Naamã, Ele pode curar e restaurar a sua casa hoje. Não existe nada que não seja resolvido pela presença do Senhor. Mas sabe o que você precisa? Deixar o seu orgulho de lado. Sabe o que você precisa? Se dispor, se entregar ao Senhor Jesus e dizer: olha, eu realmente preciso mergulhar nesse rio. E é a presença do Senhor Jesus. E ser liberto do que você precisa ser liberto. Para que você seja transformado. E a sua casa seja restaurada. E a sua família seja curada. Uma família curada não é uma família perfeita. Mas é uma família que aprendeu a permanecer diante de Deus. Famílias curadas acolhem, aconselham, discipulam, demonstram amor e criam filhos emocionalmente saudáveis. E eu digo para você hoje, que talvez você não tenha vindo de uma família estruturada.
Talvez você não tenha vindo de uma família saudável. Talvez você não tenha vindo de uma família curada. Mas você não precisa ter uma família ferida. Você pode mudar essa história. Você pode quebrar essa corrente. Você pode fazer uma nova história. E uma história escrita com Cristo. Porque uma história escrita com Cristo, ela é diferente. E o Senhor está aqui nessa noite. E Ele pode restaurar a sua vida. Para restaurar a sua família. Para restaurar a sua casa. Você que é homem, que está aqui nessa noite. Você sabia que você é, biblicamente, sacerdote do lar? Você sabia que você é o representante de Deus na sua casa? Você sabia que você é aquele que o Senhor Deus diz: olha, você é responsável por cuidar da mulher. E a mulher, sabe o que ela é? Ela é o vaso mais fraco. A mulher é vista na Bíblia como ajudadora, como auxiliadora, como aquela que coopera, como aquela que vai andar junto com o marido, mas ela é o vaso mais fraco. Ela precisa ser cuidada. O homem, ele foi criado por Deus para cuidar da mulher, para honrar a sua esposa. Da mesma forma que a esposa deve honrar o seu marido, mas o marido deve cuidar, proteger a sua esposa, os seus filhos, a sua família. O Senhor te chamou para isso, para ter uma família feliz, para ter uma família bem-sucedida, para ter uma família em paz. Mas sabe o que é que Satanás, sabe o que é que o mundo, sabe o que é que as coisas lá fora querem te dar? Vícios, drogas, a bebida, a pornografia, tudo isso vem para quê? A violência, para destruir, para minar aquilo que é o plano perfeito de Deus, que é a família. É a lepra que vem para destruir, que vem para trazer tristeza, que vem para trazer dor, que vem para destruir. E cada vez mais a sociedade está ficando corrompida. E nós não fomos chamados para viver e para aceitar isso, mas somos chamados para sermos o quê? Famílias que curam, que são curadas. E se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor Jesus tem um plano de restauração para a sua casa. E eu quero convidar você nessa noite a colocar diante do altar de Deus tudo aquilo que tem te machucado, que tem te escravizado, e entregar tudo para o Senhor, para que Deus possa curar a tua vida, restaurar a tua casa, restaurar a tua família, que essa seja uma noite de conserto na tua